Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais um resumo da EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, qual nós fazemos toda semana. E nessa terça-feira, hoje, 9/11/2021, estamos aqui para trazer mais um resumo da semana, do que se foi, do que passou no domingo. Uma lição maravilhosa que tivemos, no qual nós vemos ali sobre o poder do Espírito, sobre Paulo pregando no poder do Espírito, Paulo no poder do Espírito. Efésios diz, Atos dos Apóstolos 19, Paulo chega até Éfeso. E na cidade de Éfeso ele encontra lá uma turma de irmãos, encontra um grupo de 12 irmãos aproximadamente. E ele faz uma pergunta a esses irmãos. Esses irmãos eles tinham aprendido com alguém muito inteligente, com uma pessoa muito culta, um homem muito fervoroso, um homem que tinha um ardor no seu coração, que tinha paixão pela obra de Deus, por servir a Deus, mas que ainda faltava-lhes algumas coisas a conhecer. E esse homem é Apolo. E Apolo, ele foi visto por Áquila e Priscila, o casal que... o homem era construtor de tendas e a mulher trabalhava com tecido, com venda de tecido. Pessoas simples encontraram um homem culto, um erudito, uma pessoa intelectualmente muito avançada, muito evoluída. E quando encontraram ele, viram ele discursando. E depois que viram ele discursando, eles acharam interessante que aquele homem falava muito bem, que aquele homem tinha muito fervor, tinha muita eloquência, as palavras dele fluíam com uma certa facilidade, Então a comunicação dele era boa, tudo era perfeito. E o que eles pensaram? Que ele precisava ser mais instruído no caminho do Senhor, Então eles convidaram ele para ir para a casa dele. Apolo foi, conheceu, e depois de Apolo conhecer, quando chegou lá, Apolo ouviu, sentou-se para ouvir um casal de pessoas simples que talvez não tinha as mesmas informações que ele tinha da época, a mesma cultura, os mesmos estudos que ele tinha, mas que estavam ali para ensinar, e aquele homem estava para aprender, porque quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, de verdade, ele liberta ele, vem também a humildade, faz parte da vida diária dele. Não importa a sua formação acadêmica, não importa o seu grau de escolaridade, quanto ele sabe, mas ele sempre vai ter humildade de se sentar para ouvir pessoas simples, mais simples, com menos conhecimento do que ele, mas sempre tirando algo de bom. Sempre ele tem a certeza que vai aprender. E Paulo chegou lá em Éfeso, vou falar aqui mais de uma forma bem resumida. Paulo chegou em Éfeso, encontrou um grupo de irmãos e perguntou se eles já tinham sido batizados, e eles disseram sim. Paulo disse: é no Espírito Santo? Ele disse: não, é no batismo de João. E aí Paulo começa aquele diálogo ali com eles, perguntando: o batismo de João era um batismo para arrependimento, e no Espírito Santo, vocês já foram batizados? Eles: não, nós não sabemos nem o que é isso. E o que Paulo faz primeiro quando chega em Éfeso? Não é orar para ele ser batizado com o Espírito Santo. A primeira coisa que Paulo faz é ensinar sobre o Espírito Santo, porque aqueles homens conheciam, mas conhecia assim de uma forma meio distante, assim, raso, um conhecimento raso. E por estar ainda num lado raso, assim como estivesse na beira do lago, Paulo estava convidando eles a ir mais fundo, a mergulhar. Então Paulo começa a ensinar, trazer a doutrina do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que eles, como eram discípulos lá e aprenderam com Apolo, Apolo também não tinha essa experiência e nem tinha muito conhecimento sobre a ressurreição de Cristo. Então Paulo vai dar ali uma doutrina falando sobre Cristo, e sobre o Espírito Santo. E quando Paulo ensina aqueles homens, depois de ensinar, de mostrar mesmo o que é o processo do batismo com o Espírito Santo, aí sim, isso sai da teoria e vai para a prática. Como assim? Paulo coloca as mãos sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo e falam em outras línguas e começam a profetizar. A imposição das mãos significa uma dependência, e significava também que quando alguém era inserido na comunidade havia a imposição de mãos para isso. Até hoje a gente vê esse ato simbólico, esse ato maravilhoso, da imposição de mãos.
e Paulo impõe as mãos ali, e aqueles homens são, na verdade, cheios do Espírito, recebem o dom do Espírito Santo, né? O que ele diz lá em Coríntios capítulo 2, né, se não me engano, 4, 1 Coríntios 2, 4, ele diz que quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então foi essa é a missão, Paulo pregando no Espírito. Esse foi o tema da lição que nós estudamos. E é o Espírito Santo quem faz tudo isso, porque quando o Espírito Santo entrou na vida daqueles homens, assim, quando eles tiveram aquela experiência sobrenatural, foram batizados com o Espírito Santo, a vida deles nunca mais foram a mesma, e nem daquela cidade. Aquela cidade passou por uma reforma, passou por um reboliço, porque o Espírito Santo incendiou aquele lugar, mas incendiou mesmo, e aqueles homens era como umas verdadeiras dinamite, onde ia passando, o poder das trevas ia sendo dissipado, ia sendo esmiuçado, porque o Espírito Santo, porque estava na vida dele, estavam revestidos para lutar no mundo espiritual. E quando alguém está revestido do poder do Espírito Santo, quando alguém prega no Espírito Santo, faz a obra de Deus, serve a Deus no Espírito Santo, fala de Jesus no Espírito Santo, esse poder, na verdade, não é dele, é um poder do Espírito que rompe todas as barreiras. E ao romper todas as barreiras, a porta do Evangelho vai se abrindo. Então foi abertas as portas naquele lugar, a ponto de deixar as pessoas desesperadas, as que viviam da idolatria, uma cidade tão idólatra, tão imunda, tão cheia de imoralidade, de pornografia, de toda sorte de pecado imundo havia naquele lugar. Então precisava-se, não dava para ninguém fazer a obra no lugar daquele, se não fosse revestido pelo Espírito Santo, porque eles estavam cercados de demônios, de espírito maligno. E ao receber essa virtude do Espírito Santo, esse poder, o dínamos, né, que chama, eles se tornaram as verdadeiras, espiritualmente falando, como fosse uma dinamite. Onde chegava era explosão, era explosão de milagre, a palavra de Deus entrava, e não precisa, e é o poder do Espírito, irmão, não precisa muitas coisas, não precisa nem muitas palavras bonitas, mas na simplicidade, é no poder do Espírito. Paulo disse assim, em 1 Coríntios 12, 3, ninguém fala que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Então é coisa que é pelo Espírito Santo, porque nessa época da perseguição, ninguém ousava em dizer que Jesus Cristo era o seu Senhor, se não fosse pelo Espírito. Por quê? Porque o Senhor daquelas pessoas era César, eram os Césares do Império Romano, eram senhores, eram deuses, e queriam adoração, veneração, ser adorado e reverenciado, e não existia outro Senhor. E para alguém dizer que o Senhor dele era Jesus, era como se ele estivesse sendo se rebelando contra o governo daquela época. Então só falava isso se fosse pelo Espírito. Se fosse se aventurar, outras pessoas tentaram se aventurar querendo expulsar espírito maligno por suas próprias palavras, como os filhos de Cefa, que foram dizer, não, nós expulsamos aqui pelo nome do Jesus que Paulo prega. E os demônios falaram, nós conhecemos os demônios falaram, nós conhecemos Jesus que Paulo prega e Paulo, mas vocês não sabemos quem é. Então eles levaram uma surra, porque isso está longe do nosso alcance, da nossa compreensão humana, é o mundo espiritual. Se não for no poder do Espírito, não conseguimos nada. A igreja só consegue avançar, só consegue ir para frente. Só há esta explosão quando tem o poder do Espírito. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo com o resumo EBD.